Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no meu canal Professor Inclusivo. No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre uma nova estratégia que vai te auxiliar a desenvolver o vocabulário de alunos surdos, sejam alunos surdos incluídos ou em turmas bilíngues, escolas bilíngues. Essa estratégia é uma estratégia muito boa, que é utilizar... apareceu? Deixa eu ver aqui. Utilizar álbum de figurinhas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber todos os vídeos que eu tô fazendo, ser informado primeiro. Também curte o vídeo, compartilha com algum professor da sua escola, de outra escola, que você sabe que vai ser beneficiado por esse conteúdo. Independentemente se ele trabalha só com alunos ouvintes ou com alunos surdos também, tá bom? As pessoas costumam reclamar a respeito do vocabulário restrito que os surdos têm. E alguns professores chegam e perguntam, mas Priscila, por que surdo tem um vocabulário restrito? Então pense assim, eu não sei qual é a sua experiência com língua inglesa, mas eu conheço muitas pessoas que têm essa experiência, que só o único contato que eles tiveram com a língua inglesa é dentro da escola. Então, entrava lá no sexto ano, né, na quinta série no passado, e ia aprender o verbo to be, aí depois passava mais um tempo, aí às vezes não tinha professor, ou então sempre ficava naquele mesmo conteúdo, era um conteúdo muito restrito, isso dificultava para esses alunos terem um conhecimento mais profundo de língua inglesa. E aí eu te pergunto, um aluno que vivenciou essas dificuldades dentro da escola, ele vai conseguir conversar normalmente com um americano? Não, o fato dele saber algumas poucas palavras, saber mais ou menos como que forma uma frase simples, isso não faz com que ele tenha noção de como estabelecer uma comunicação efetiva. Ele não é letrado em língua inglesa. E esse é o problema que nós vamos enfrentar com o surdo. Ele vê algumas palavras, mas ele não tem esse contato mais profundo, não tem um conhecimento mais aprofundado a ponto de conseguir fazer um texto assim perfeito. Se é que algum ouvinte, algum estudante, a maioria não faz também um texto perfeito em língua portuguesa. Então, quanto mais o surdo. Então, ele tem essa dificuldade de não ter um conhecimento aprofundado e são palavras que não são do uso dele cotidiano. Então, aquelas palavras que ele vê mais, utiliza mais, ele tem uma maior probabilidade de conseguir escrever e ler melhor. Então, qual é uma situação que nós acabamos vivenciando junto com os surdos? Justamente essa dificuldade quando ele pega um texto e ali ele olha e ele fala, você... ter. Aí olha várias palavras que ele não reconhece, aí vai para a próxima frase. Casa, casa. Escola. Menina. E outras palavras que ele não reconhece, vai para a próxima frase. E aí, essa leitura desse texto vai ficando muito fragmentada. Tem assim uma dificuldade em juntar tudo isso e ter um entendimento do texto. Então é por isso que você vai precisar na escola de ter a presença do intérprete, que vai trazer aquilo que você fala em uma língua para a língua do aluno surdo e vai facilitar esse entendimento. No entanto, isso só remedia a situação, não resolve realmente, porque ele está tendo acesso na língua dele, só que ele não está crescendo dentro da língua portuguesa. Então, se você é um professor de língua portuguesa, ou então, mesmo se você for um professor de química, se professor de inglês, professor de física, tem termos específicos na sua disciplina que esse aluno precisa aprender. Então, é por isso que hoje eu trouxe uma outra estratégia. Você já deve ter me ouvido falar sobre fazer um vocabulário com esse aluno surdo. Colocar lá a figura e o nome, ou então colocar só os nomes para esse aluno surdo pesquisar o que é e colocar as figuras. Só que esses dias eu estive pesquisando sobre gamificação
E tive essa ideia de criar esse álbum de figurinhas que eu vou mostrar pra você de novo. E vou mostrar hoje por dentro, vou falar como que você pode imprimir, porque esse arquivo aqui, isso, ó, de frutas. Esse arquivo aqui de frutas, ele já tá disponível para você poder baixar. Eu vou deixar aqui no meu YouTube, aqui embaixo, o link para você poder baixar esse arquivo gratuito e conseguir utilizar aí dentro dessa turma e se inspirar também para poder criar o seu. Eu vou colocar depois lá na minha lojinha, tanto no Elo7 quanto na minha lojinha no Gumroad, que eu vou colocar aqui para você não confundir como que escreve. Eu vou colocar outros álbuns. Esse daqui é só uma amostra que vai te ajudar a entender melhor qual é a proposta e também vai te inspirar a fazer seu próprio álbum. Se você não quiser fazer seu próprio álbum, você pode comprar o meu e imprimir e utilizar na sua sala, ou então comprar pronto, porque eu sei que tem alguns recursos nesse material, como no caso de grampear ou fazer a costura, que é um pouco mais difícil, nem todo mundo tem habilidade para isso. Então, eu vou disponibilizar também esse álbum, não o de frutas. O de frutas não tá gratuito, você pode pegar e imprimir e utilizar normalmente. Mas eu vou disponibilizar os outros álbuns. O próximo que eu vou colocar disponível lá na lojinha é o álbum sobre verbos. Tá ficando bem legal mesmo, com vários recursos de cor, de estratégias visuais para ajudar esse aluno surdo. E também, mais pra frente, eu vou colocar o de adjetivos e vou colocar o de alimentos, porque esse de frutas, ele tá dentro de um álbum muito maior que trata sobre alimentos. Então, tem frutas, vegetais, verduras e os alimentos como arroz, macarrão, né? E uma série de informações bem legais para aluno surdo. Como que funciona esse álbum? Assim, quando eu abro aqui o conteúdo para você ver, o que vai acontecer? O meu rosto vai sumir, você já deve ter percebido isso, né? Por causa da luminosidade, o meu celular, ele escolhe qual dos dois que vai mostrar. Então, eu vou te mostrar aqui rapidamente, depois eu vou virar o celular e te mostrar por dentro, mais claro. No arquivo, você vai receber lá as páginas para você poder imprimir. Você vai imprimir as páginas e também tem as páginas com as figurinhas. Ó, aqui um envelopinho. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui o envelope aparecendo, peraí. Não vai aparecer direito, mas depois eu vou te mostrar. E aqui dentro tem as figurinhas que eu coloquei, ó. Eu fiz com um papel adesivo. Então, Priscila, quais são os papéis que eu posso utilizar para poder fazer um álbum desses? Olha, eu demorei um pouco para poder chegar numa conclusão, porque descobri que a minha impressora não imprime A4. Tem uma HP 1516, ela não imprime direito A4. Então, eu quebrei a cabeça para poder ver como que eu ia deixar o arquivo que fosse bem funcional para vocês e para mim. E aí, eu coloquei aqui na capa, aqui, ó. Na capa, eu utilizei o papel fotográfico, papel fotográfico brilhante, ele tem até um outro nome. Deixa eu achar aqui. Vou te mostrar qual que é que eu utilizei. Você pode utilizar outros, tá? Sendo papel fotográfico, ele vai ter... isso, papel fotográfico glossy. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Foi esse aqui que eu utilizei. E olha aqui embaixo o detalhe, ó, papel glossy. E aí, aqui diz, ó, impressão à prova d'água. Então, eu acho que pra capa, esse papel aqui é muito bom. E ele tem um brilho. Não sei se vai dar pra ver aqui. Aqui, ó. Ele tem um brilho bem legal, uma proteção bem legal. E serve muito bem pra poder fazer uma capa. Fora isso, para os papéis de dentro, eu utilizei, ó, um offset, que é tipo uma cartolinazinha.
Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Mais durinho, 180 gramas, 170 a 180 gramas, ó. Ele é durinho e eu fiz a impressão dos dois lados. Impressão colorida, né? Deixa eu ver aqui qual que é a gramatura desse papel. Voltei. Para fazer... deixa eu achar aqui. Para fazer o pacotinho... Achei, não achei não. Para fazer o pacotinho... Eu utilizei um papel ofício normal. Papel A4, né? Não papel ofício. E esse papel aqui, qual é a gramatura dele? Não tem. Ah, 120. Eu usei um papel que era 120. Acho que é 120 mesmo, ó. Usei esse papel aqui. Off pinho. Aí, utilizei um papel colorido. Eu não sei se ele é 120, não. Acho que ele é 90 gramas mesmo. É um papel normal, ó. Eu imprimi aqui um papel. Aí, dobrei. Fiz as dobras, que é de um lado e no lado de baixo, e colei. Esse arquivo aqui, eu tinha feito pacotinho aberto. Eu vou modificar o arquivo que vai lá pro Gumroad, pra minha lojinha. E vou colocar um aqui que seja fechado, tá bom? Então, isso vai mudar. E para esses adesivos, deixa eu te mostrar aqui um adesivo. Cadê? Aqui, ó. Um adesivo aqui, nós temos uma romã. Eu utilizei um papel que ele deixa eu abrir aqui para você ver. Vou conseguir, ó. Ó. Ele é autocolante. Então, eu utilizei esse papel, que aí é só o surdo abrir e colar aonde for. Então, agora, vamos virar aqui para poder te mostrar um álbum por dentro. E esse álbum você pode utilizar para qualquer disciplina. Então, por exemplo, aqui, esse álbum que eu fiz como um exemplo para você é sobre frutas. Então, por exemplo, na educação infantil, quando você tem alguns temas para poder trabalhar, você pode trabalhar até com a turma toda. Então, a turma toda recebe o álbum e você vai entregando os pacotinhos com as figurinhas de acordo com que a turma vai desempenhando algumas ações. Então, por exemplo, a turma participou bem hoje da aula, cumpriu os combinados, né? Não só criança, tá? Para qualquer série. E aí, se eles estão fazendo tudo direitinho, todo mundo recebe um pacotinho de figurinhas. Agora, se você pode também estabelecer que aqueles alunos que fizerem tal atividade, ou quem terminar primeiro vai receber mais um pacotinho. Você pode colocar, aqui eu coloquei, acho que são 8 figurinhas em cada pacotinho, mas você pode colocar 2, 3, para poder fazer essa questão da gamificação com os alunos. Ou então, todo mundo ganha, se a turma toda se comporta, se a turma toda faz atividades, se a turma toda trouxe o dever de casa, todo mundo ganha. Então, esse daí é um exemplo. Uma possibilidade também é que você... Principalmente quando a gente está trabalhando com criança, né? A gente vê que os meninos e as meninas gostam muito de figurinha, gostam muito de fazer bafo. Então, você pode também disponibilizar algumas, coloca no pacotinho algumas repetidas, para que esses alunos possam ter uma atividade para poder brincar ali de bafo. Vamos supor que você esteja trabalhando com alunos surdos no AEE. Se você trabalha no AEE, você vai precisar que esse aluno desenvolva esses vocabulários, e essa pode ser também uma atividade que você vai colocar, vai deixar trocar. Se você já tem essa daqui repetida, vê com outro. Se tem uma outra que possa trocar, e assim você vai fazendo com que a interação aumente a respeito daquele álbum. Sobre outras disciplinas. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo agora o álbum de verbos.
Mas se você, por exemplo, é um professor de um curso técnico, você pode fazer com esse aluno surdo e até mesmo com a turma toda um álbum sobre os termos do seu curso. Então, se você dá aula de eletricidade, você pode fazer esse álbum com os termos de elétrica, né? Você pode fazer esse álbum com os termos relativos à eletricidade, aquilo que você vai ensinar. E vai ser bem interessante, porque o aluno vai estar ali interagindo com aqueles termos de uma forma prazerosa, né? Então ele vai jogar bafo, ou ele vai pedir para trocar com alguém. Olha, eu já tenho aqui, lá sei, deixa eu lembrar um termo de elétrica, péssimo, tem muito tempo que eu assisti essa aula. Ah, eu já tenho aqui Cation, não sei se Cation faz parte, mas só um exemplo. Já tem esse daqui. Você tem algum repetido aí pra gente poder trocar? Isso vai fazer ele interagir. Um recurso também que eu utilizei aqui nesses vídeos, nesse álbum, é fazer algumas opções com número repetido. No álbum de alimentos, nós temos fruta, que tem o número 1, vegetal, que tem o número 1, verdura, que tem o número 1 e alimento, que tem o número 1. Ou seja, para esse aluno surdo conseguir colocar, ele não pode, é 1 e cola. Não pode, ele tem que pesquisar, ele tem que procurar. Então, isso vai desenvolver mais atividades voltadas para aquele aprendizado. Então, no de verbos, eu utilizei uma outra estratégia também, que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Então, esse recurso de criar um álbum de figurinhas, eu achei assim muito maravilhoso, muito legal, porque ele ajuda esse aluno a aprender mais. De uma forma leve, de uma forma bem legal. Então, agora vamos lá para dentro do álbum e eu espero que você se inspire. Ah, eu sou de biologia. Poxa, dá para criar um álbum bem legal com os assuntos de biologia. Ah, Priscila, eu sou de geografia, de história, eu sou de artes, eu sou de inglês. Dá para criar um álbum bem legal. Então, eu espero realmente que você se inspire e me conta o que você achou. Se você quer um álbum personalizado, depois você pode encomendar comigo. Eu me predisponho a fazer aí de qualquer disciplina para poder ajudar não só os seus alunos, mas como os alunos surdos e ouvintes do Brasil. Então, vamos lá para dentro? Então, vamos aqui olhar, né? Temos aqui, né, o álbum, editora Professor Inclusivo apresenta meu álbum de figurinhas, edição Frutas, por Priscila Kelly de Oliveira, que sou eu. Então, aqui está a capa, olha aqui o efeito que eu te falei sobre o papel, que é o papel gloss, que ele tem essa proteção, ele é grossinho, tá? E ele tem essa proteção aqui, a prova d'água. Então, aqui na primeira capa, nós temos a apresentação. Esse aqui, no caso, é um livreto gratuito, que você deve utilizar em sala de aula, e se você tiver alguma dúvida, encontrar algum erro, tem alguma sugestão, quer encomendar um álbum de um conteúdo específico, pode entrar em contato comigo aqui pelo contato@professorinclusivo.com.br. Meu Instagram, @professor inclusivo, Facebook, Professor Inclusivo, tá bom? Aqui, na nossa página número 2, tá a primeira versão da identificação, que é a escola, turma, nome. Ficou faltando aqui a informação sobre o professor, qual é o nome do professor, e eu vou modificar depois. Deixa eu deixar aqui mais claro aqui, isso. Iniciei este álbum terminei esse álbum e a data também. Como que funciona esse nosso álbum? É aquilo que eu já tinha te falado. Nós vamos ter várias figurinhas que
elas vão ter números repetidos. Aqui no caso, eu tô só com as figurinhas que são de frutas. Então, de frutas não tem número repetido. Mas quando for um álbum que ele por exemplo, de alimentos, nós teríamos um que é o abacate, e um que é a abóbora. Ele tem o número 1, só que o surdo não vai saber qual aqui que é para ele colar. Então, como que ele vai diferenciar e saber qual que é para ele colar? Ele precisa ou ir no dicionário ilustrado, ou então utilizar a internet para poder pesquisar. Aqui eu coloquei um exemplo para você. Deixa eu chegar aqui mais para perto, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu iluminar mais. Agora sim. Ele vai lá no Google e vai colocar o nome que está aqui no primeiro um que ele achou. Lá dentro do livro, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ele chegou lá, tem um e aqui escrito que é abacate. Se ele não sabe o que é um abacate, ele vai ter que pesquisar lá na internet para poder ver. Ele vai escrever aqui, deixa eu chegar mais perto. Tá vendo, ó? Abacate. Vai escrever abacate, vai pesquisar e vai clicar lá em imagens, ó. Até marquei aqui de vermelho que é no segundo, não é no tudo. O tudo vai vir várias páginas de internet sobre o assunto. Vai pesquisar em imagens e vai aparecer aqui várias imagens sobre o que é um abacate. Aparecendo as imagens, ele vai aqui comparar. Ele tinha essas duas informações, que era essa primeira figura, deixa mais claro, primeira figura, e essa segunda figura. Lembra aqui, ó, que ele tinha visto que essas duas são o número 1. Qual das duas que ele vai utilizar? Qual que é parecida? Será que essa figura é parecida com essa ou essa que é parecida? Aí ele viu que essa daqui que parece. Então, essa daqui, ó, ele não vai utilizar. Essa daqui vai ser em outra parte do álbum. E vai pegar essa figura e vai colar aqui. Então, aqui a gente já tem o modelo pronto, que é a figura do abacate com aqui a especificação do abacate. Então, aqui, outras informações que vão estar dentro aqui do nosso álbum. Quando o surdo olha, ele vai ver o nome, igual aqui nós temos abacate. E nesse nome, deixa eu pegar aqui para poder me ajudar, abacate. Tem aqui algumas informações. A primeira é sobre quando que é plural e quando que é singular. Então, o abacate, essa primeira forma, é a forma do singular, que significa que eu tenho um só. Essa segunda forma aqui, eu vou só adicionar. Então, vai ficar abacates, ó. Aqui eu já coloquei já como que fica no plural, que significam muitos. Aí, coloquei aqui o desenho com mais de um. Então, singular, plural. Aqui embaixo, sobre essa informação aqui, o, os, uns. Ele vai poder escrever o abacate, vê que eu coloco aqui no mesmo lado do singular? Ou um abacate. Aqui eu não estou explicando a diferença dos artigos, porque não é esse o objetivo desse material. Mas você pode utilizar esse material para poder trabalhar artigo definido e indefinido, plural e singular. Então, é uma informação extra que vai te ajudar aí com o seu conteúdo. Os abacates, eu coloquei aqui o S também destacado. Uns abacates, também coloquei destacado, tudo do lado do plural. Outra informação aqui interessante que tem no nosso álbum é sobre o aumentativo e o diminutivo. Então, tem o símbolo que já vai auxiliar esse aluno a entender. E a explicação. Então, aqui, quando nós temos essa seta indo para os lados, nós estamos falando do aumentativo, que é o grande. Essa fruta vai aparecer grande, embora não tenha lá o desenho, mas tem informação. Então, a fruta grande é essa forma, abacatão. A fruta pequena, no diminutivo, tá pequena, tá pequenininha aqui, igual no desenho, vai ser abacatinho.
Então, essa é mais uma informação sobre, né, o grau que esse substantivo vai ter. Deixa eu achar aqui. Aí, nós temos aqui o início, aqui na página 5, o início desse álbum aqui de frutas. Já acabamos com as explicações, vamos ver por dentro. E nós vamos ter, aqui, ó, são 36 espaços com a informação de cada uma dessas frutas, aqui com espaço para poder colar e com a numeração. Outra informação também aqui que eu coloquei são os tipos de paladares. Então, eu coloquei aqui o amargo, o ácido, o salgado, o doce e o umami. Tudo com o nome e uma informação visual para poder complementar o sentido do que nós estamos falando. Aqui, ó, o álbum continua. Aqui já coloquei um exemplo aqui de figurinha. Coloquei aqui uma figurinha da cereja. Você pode ver que essas figurinhas têm aqui em cima o número. Ó, olha aqui um outro exemplo. Opa, vamos desvirar. Então, aqui tem o desenho e a numeração. Do outro lado não tem nada. Quando é um álbum único, como esse nosso aqui, o que vai acontecer? Aí, cheguei aqui na melancia, ó. Frutas, melancia, 29. Se não tem um outro número, deixa eu apagar aqui, tirar um pouquinho a luz. Se não tem um outro número que seja igual, o surdo vai só colar pelo número, né? Vai chegar aqui, viu, 29, 29 vai colar. Talvez esse não seja o ideal que você está procurando. Então, você pode utilizar outros recursos visuais para esse surdo. Ficou meio tortinho, mas tá bom. Então, aqui, ó, colou, tá vendo? Esse papel é um papel adesivo de um lado só, né? Então, imprimi, ele tirou e colou. Terminamos, né? E aqui já é a nossa última página. Uma coisa que eu queria te mostrar é que esse álbum aqui, eu fiz ele com uma costura. Você pode utilizar, se você tiver um grampeador grande, você pode utilizar o grampeador. No meu caso, eu não utilizei o grampeador. Primeiro porque eu gosto muito de encadernação, gosto de costura. Vou te mostrar aqui do outro lado, ó. Eu vou colocar lá no site o passo a passo. Tá? No site, no Instagram, vou colocar o passo a passo com as imagens. Eu furei tudo junto e costurei. E aqui do lado, ó, tá aqui onde eu arrematei. Fica muito bonitinho, muito tranquilo. E esse é o nosso álbum. Deixa eu te mostrar aqui os pacotinhos de figurinha. Ó, esse que eu fiz foi a primeira versão do pacotinho, que é o pacotinho aberto. Mas os próximos vão vir com uma aba aqui para você poder fechar e colar. Tá bom? Meu pacotinho de figurinhas, professor inclusivo. E aqui, as figurinhas. Ó. As figurinhas para serem coladas. Então, se você quer baixar seu álbum de figurinhas de frutas gratuito, é só você entrar aqui no Gumroad. Olha aqui o nome. .com e você clica lá e escreve álbum de figurinhas, que vai vir o meu álbum, ou então você coloca professor inclusivo e entra na nossa lojinha. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha para algum professor que você sabe que trabalha com surdos ou que trabalha com uma turma que precisa desenvolver determinado vocabulário, e fica ligadinho aqui no canal porque vai ter mais novidade. Tchau!